Olá pessoal, sou o Gabriel do canal Desastres Naturais no Brasil e no Mundo, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Subiu de 57 para 62 o número de mortos após o termômetro 7,6 ter atingido o Japão e ter as ondas gigantes ter inundado algumas cidades japonesas e ter provocado muita destruição. Então vamos com as principais notícias desse forte terremoto que devastou algumas cidades japonesas. Porque, ainda falando sobre o Japão, subiu para 62 o número de mortos do terremoto que atingiu o Japão na segunda-feira. Autoridades japonesas ainda não conseguiram determinar o número total de desaparecidos e afirmam que o número de mortes e feridos ainda pode subir. Algumas vilas estão completamente isoladas depois que as estradas foram destruídas pelo tremor de magnitude 7,6 que atingiu o país no primeiro dia do ano. O acesso dos bombeiros é apenas por helicóptero. Alguns socorristas relataram ter observado várias casas em chamas. 42 imóveis permanecem sem energia elétrica, enquanto mais de 27 mil pessoas foram enviadas para abrigos em diversas regiões. O Serviço Meteorológico do Japão retirou o alerta para tsunamis, mas manteve para possíveis tremores secundários. De acordo com especialistas, é comum que novos terremotos sejam registrados. O temor é que um deles atinja a magnitude 6 da escala Richter, o que pode ser devastador. Para 57, o número de mortes provocadas pelo terremoto que atingiu o Japão nas primeiras horas do ano. A correspondente Silvia Kikuchi está em Hime, perto do epicentro do tremor. Bom dia para você, Silvia. Olá, Renata. Boa noite para você, o Celso e a todos no Brasil. Aqui na cidade de Hime, a cerca de 100 quilômetros do epicentro do terremoto, muitas casas desabaram. Começa aqui, que invadiu a rua. O peso do telhado foi sobre toda a base e ele veio abaixo. A preocupação é constante por aqui. Durante a madrugada houve novos tremores, inclusive no hotel onde estava a equipe do Jornal da Record. O número de mortes aumenta conforme as equipes de resgate não conseguem avançar. Socorristas estão com dificuldade de chegar ao norte da província de Ishikawa por causa dos estragos causados nas estradas. 10 mil pessoas vão reforçar as operações de resgate, além das 1.000 que já estão na área que mais sofreu. O primeiro-ministro Fumio Kishida informou que o governo criou um gabinete de crise em Ishikawa para avaliar a situação e oferecer apoio. Ainda há relatos de dezenas de vítimas sob os escombros e as equipes correm contra o tempo para conseguir retirá-las com vida. Os oficiais do Corpo de Bombeiros disseram que estão sobrecarregados com tantos pedidos de resgate. Veja na reportagem. Do alto, é possível ter a dimensão do estrago em Ishikawa. O tremor de magnitude 7,6 em uma escala que vai até 10 aconteceu há quase 2 dias e só agora autoridades começaram a chegar às regiões mais isoladas. Aqui uma casa desabou e atingiu um carro. Incêndios também foram registrados e destruíram dezenas de casas. As equipes de resgate correm contra o tempo em busca de sobreviventes. O número de mortos aumentou depois que as buscas começaram. Muitas vítimas estavam sob os escombros. As principais estradas da região da costa oeste também foram afetadas. Grandes rachaduras impedem a passagem de veículos, o que dificulta o abastecimento e chegada de ajuda onde os estragos foram maiores. Moradores formam filas para receber água e comida. Estamos aqui numa loja de conveniência a 150 quilômetros do epicentro do terremoto. E olha, as prateleiras vazias, porque eles estão tendo dificuldade para repor os alimentos, principalmente pela dificuldade do tráfego nas estradas. Os caminhões não estão chegando. Este posto decidiu distribuir combustível de graça.
Estamos acostumados a dar apoio a carros de emergência. Acredito que este é o momento certo de ajudar, afirma ele. Na manhã desta terça-feira, no Japão, 46 mil pessoas tiveram que deixar suas casas por causa de danos nas estruturas nas províncias de Ishikawa e Toyama. Os alertas de tsunami foram cancelados, mas um novo tremor pode colocar as cidades costeiras em atenção novamente. Segundo especialistas, terremotos secundários podem continuar por meses. Este foi o terremoto mais letal desde 2011 no Japão, quando um tremor de 9,1 graus na escala Richter atingiu o país e causou 19.846 mortes. E saindo do Japão, indo para o Reino Unido, uma nova tempestade chamada, agora o nome da tempestade chamada Weekend, atingiu o Reino Unido, provocando fortes inundações, estragos e vários transtornos. Então vamos com a principal notícia dessa tempestade que está devastando o Reino Unido. A passagem da tempestade Hank pelo Reino Unido, que causou a morte de um motorista, provocou mais centenas de alertas de inundações nesta quarta, além de perturbações nos transportes e cortes de eletricidade. As rajadas mais fortes foram registradas na ilha de Wight, no sul da Inglaterra, onde o vento alcançou 150 km por hora. Um motorista morreu na terça quando uma árvore caiu sobre o carro em que estava na cidade de Gloucestershire, no oeste do país. Mais de 300 alertas de inundações foram ativados na manhã desta quarta e mais de 10 mil casas ficaram sem energia. Várias rotas importantes de trens foram fechadas devido às inundações. O Reino Unido, especialmente na Escócia e no norte da Inglaterra, sofreu no final de dezembro com a tempestade Garrett, que deixou 3 pessoas mortas depois de ficarem presas em um veículo encontrado em um rio. Agora, saindo do Reino Unido, falando da Europa total, cheias ainda preocupam a Alemanha e França, o norte da Europa e o centro da Europa. Então vamos para a notícia dessas cheias que podem atingir novamente o norte e o centro da Europa, entre os países Alemanha e França. A situação continua a ser preocupante nas regiões do norte e centro da Europa, que foram afetadas por cheias nas últimas semanas. Na Alemanha, as regiões da Saxónia e da Turíngia foram particularmente afetadas. O Serviço Meteorológico alemão alertou para a queda de chuvas intensas e para a subida do nível médio das águas nos próximos dias. Já em França, 10 departamentos no norte e no oeste do país também estão sob alerta devido ao mau tempo. Une deuxième inondation comme la première fois, donc c'est très très angoissant et on se demande quand ça va s'arrêter et où est-ce qu'on va être logé, parce que pour la deuxième fois c'est affreux. Pela segunda vez em 2 meses, o departamento de Pas-de-Calais está em alerta vermelho devido ao risco de inundações. Em novembro, fortes chuvas alagaram as margens dos rios que atravessam esta região do norte de França. Agora, saindo da Europa, indo para o Brasil, no sul do Brasil, temporais atingem Porto Alegre, causando transtornos, alagamentos e vários estragos. Então, quais principais notícias de fortes temporais que estão atingindo a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre? Causaram muita destruição no ano passado, continuam no Rio Grande do Sul. Hoje, vários bairros de Porto Alegre ficaram alagados. De repente, o dia virou noite. Quem saiu de casa antes da chuva não se preparou para o que vinha pela frente. Trouxe guarda-chuva, mas tá horrível. Tanto é que eu não vim preparada com os pés, né? A chuva chegou a entrar dentro de um ônibus. Os passageiros registraram a situação. A água também invadiu estabelecimentos no bairro São Geraldo. Aqui na esquina da Rua Santana com a Avenida Princesa Isabel, a chuva tomou conta muito rápido. Nesse momento a rua está assim, completamente alagada. Eu tenho que ir ali no Instituto Coração pegar um documento, não posso. Já tomei 2 banhos ali na zenha, porque não dá para atravessar as ruas. Na região central a situação é a mesma. Aqui no bairro Menino Deus, entre a Avenida Praia de Belas e a Avenida José de Alencar, os carros ficaram completamente ilhados. Esse veículo vermelho atrás de mim está parado há cerca de 40 minutos. Isso porque o nível da água ficou acima da
das rodas. Na Zona Norte, diversos pontos de alagamento. A chuva fez com que uma parte do asfalto cedesse. A água que ficou jorrando invadiu esse mercado. Até a padaria ficou inundada. Outros pontos da Assis Brasil também ficaram alagados. A força da água chegou a mover a mureta de contenção do corredor de ônibus. Essa vendedora perdeu boa parte da mercadoria. É o primeiro ano que eu vejo depois de 35 anos isso aí. Mercadoria, metade foi embora. Agora, saindo do sul do Brasil, indo para o centro-oeste e o sudeste, fortes temporais atingiram o Distrito Federal, causando inundação em vários transtornos e estragos, e em Minas Gerais também, causando a Belo Horizonte sofreu muito com inundações, transtorno e estrago também, em Minas Gerais também. Então vão com as principais notícias de fortes temporais que está atingindo o Distrito Federal e Minas Gerais. E agora a gente volta a falar sobre a chuva, né, Darlison? A chuva forte provocou estragos no Distrito Federal. Teve carro arrastado pela enxurrada e vários pontos de alagamento. O Isaías Godinho tem os detalhes pra gente ao vivo, vai trazer as últimas informações atualizadas de agora. Isaías, bom dia. Oi, Darlison, muito bom dia para você, muito bom dia para você também que acompanha a programação do Primeiro Impacto. É isso mesmo, ainda está chovendo muito aqui no Distrito Federal, nas cidades no entorno do Plano Piloto. Nesse momento nós estamos aqui na quadra 5 de Arniqueira, que é uma cidade da região administrativa daqui do Distrito Federal. E como vocês podem ver, olha só como está intrafegável a situação aqui nas proximidades desta quadra, onde há muitas chácaras aqui no local. Inclusive, Darlison, ontem, nesta terça-feira, por volta das 18 horas, um carro ele foi arrastado por conta desta forte chuva. Ali na rua era um Renault Kwid de cor branca. A condutora ela precisou acionar o corpo de bombeiros para resolver essa situação. E a gente está acompanhando aqui a reclamação, a reivindicação dos moradores nesta localidade. Até porque, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas aqui no Distrito Federal vão ficar bastante fortes durante todo esse mês de janeiro. Os 2 primeiros dias registraram 80% a mais de chuvas previstas para todo o mês de janeiro aqui no Distrito Federal. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou ali em torno de 108 milímetros de chuva no Plano Piloto nesta terça-feira, e é o que tem preocupado os moradores daqui do Distrito Federal, principalmente para aqueles que vivem em comunidades, em cidades administrativas como esta, onde ainda, como a gente pode ver, a falta de um sistema adequado de esgotamento, o escoamento das águas aqui está bem prejudicado por conta ali que a gente pode ver falta, né, de córregos. E a gente vai falar agora, Darlison, com o presidente, né, da comunidade daqui de Arniqueira. Ele vai falar conosco para falar o Daniel. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Tem que pegar essa chuva, né, para vir falar com a gente, para mostrar a situação daqui que está realmente alarmante, os asfaltos virados. Sei que você tem presenciado aqui. Aqui está um caos. Aqui é a demonstração do desrespeito com a população. Aqui em cima, onde eu fui fazer as imagens, porque está intrafegável, né? Ali tem um carro caído numa vala, o cara não consegue sair. O socorro, veio o caminhão do socorro, o cara também está entalado, não tem para onde ir. E o descaso é tão grande porque essa administração outro dia fez uma festa aqui na internet dizendo que tinha arrumado aquilo ali. Coloca uma borra de asfalto que fica pior, vira uma cratera e fica intrafegável. Esse é o descaso com a nossa população. Muito obrigado, Daniel, pelas suas informações. Entra ali embaixo do guarda-chuva para se proteger um pouco, que você já vai falar com a gente novamente. Então é isso, Darlison. A previsão ali, de acordo com o IMET também, é que a temperatura deve variar entre 19 e 24 graus nesta quarta-feira. A gente está seguindo aqui, acompanhando para ouvir também a população e verificar os impactos que, como o Daniel falou, são gravíssimos aqui nesta comunidade aqui de Arniqueira, e também ocorrências como essa. A gente vai também seguindo, acompanhando para trazer as atualizações aqui no SBT, e eu volto com você aí no estúdio. Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal Desastres Naturais no Brasil e no Mundo, dá like, aperte o sininho para receber todas as notificações e vídeos, compartilhe com seus amigos e como você achou do vídeo. Então é isso, pessoal, ficando por aqui, um beijo, até o próximo vídeo, gente, que daqui a pouco eu vou gravar a parte 2 do vídeo, viu, que é falando sobre temporais e mais informação sobre o terremoto no Japão, tá bom? Tchau. Então é, pessoal, tchau, até o próximo vídeo para ficar muito bem informado o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tchau.